Bom dia, meu nome é Júlia e o nosso grupo vai falar um pouco sobre o psicodrama. O psicodrama é um método de psicoterapia no qual as pessoas são ajudadas a encenar e explorar situações de sua própria vida, abordando questões que podem estar relacionadas ao passado, ao presente e futuro. Ela utiliza uma ação dramática para criar um ambiente seguro e de apoio que permita que as pessoas pratiquem papéis e comportamentos novos e mais eficazes. Desenvolvida pelo psicólogo Jacob Levy Moreno, com inspiração em técnicas teatrais, o psicodrama faz com que um grupo de pessoas simule uma questão de conflito para instigar a criatividade e a espontaneidade de cada indivíduo, permitindo que uma questão seja vista por diversas primas diferentes. Na metodologia psicodramática, para se realizar uma sessão de psicodrama, é fundamental que se observe as etapas, os instrumentos, o contexto individual, grupal e social e as técnicas básicas. Bom, começando pelas etapas. Uma sessão é dividida em 3 etapas: aquecimento, dramatização e compartilhamento. No aquecimento, temos o aquecimento inespecífico e o específico. O aquecimento inespecífico é um procedimento para deixar as pessoas menos ansiosas e mais relaxadas antes de começar a dramatização em si. O terapeuta precisa propor ações de aquecimento e, para isso, ele utiliza o que chamamos de iniciadores. O primeiro iniciador é o físico. Nesse procedimento, se estimula-se a comunicação e a expressão não verbal. O terapeuta sugere às pessoas que suprimam a expressão verbal e, ficando imóveis, observem a sua postura corporal, o lugar onde ocupam na sala e que se indaguem sobre ele. Aquilo que está registrado na memória corporal é reativado, assim trazendo conteúdos significativos para a análise. O iniciador mental as pessoas vão falando e o terapeuta ou coordenador busca aquilo que é o denominador comum. E pode emergir daí a cena para a representação dramática. No iniciador social, ele é a designação dada aos temas sociais que despertam ansiedade e produzem nos grupos de discussão ou polêmica. São exemplos os temas políticos, do gênero sexual, das comunidades ou de hábitos pessoais. Dependendo do contexto escolhido, as cenas são representadas dramaticamente, levando o grupo à reflexão e à ressignificação de determinadas peculiaridades. O último iniciador, que é o expressivo, são formas alternativas de expressão e podem ser gráficas, plásticas, corporais e literárias, que facilitam a manifestação e conhecimento de aspectos desconhecidos de si mesmos e dos outros, favorecendo a empatia. Agora falando do aquecimento específico. Bom, depois de identificar o tema circulante do grupo, encaminha-se para uma representação dramática. E no aquecimento específico, ele é um procedimento preparatório para a representação dramática dos temas que já foram abordados e identificados no aquecimento inespecífico, que agora são canalizados para a cena. A cena acontece em um certo cenário, contém papéis ou personagens e suas relações, e circula entre eles um determinado tema ou foco principal. Esses fundamentos dão segurança para a espontaneidade das pessoas no grupo. Além de definir esses elementos básicos, o diretor, que é o terapeuta ou coordenador, deve auxiliar o grupo para que os visualize e definir se o protagonista será o grupo ou um indivíduo dele. O protagonista, seja o indivíduo ou grupo, será o emergente grupal. Dramatização é a preparação específica para a representação. Se inicia com um cenário que pode ser real ou imaginário. O como se é o espaço onde se personificam os objetos e as relações que passam a interagir na cena. A escolha de quem vai desempenhar os papéis na dramatização é o protagonista que propicia
conscientemente ou inconscientemente, identificações com os participantes do grupo. E o objetivo da dramatização é resgatar o ser, fazer com que o irracional seja trazido para a ação, né? Através de um ambiente controlado, onde o protagonista ele é visto e através dessa representação dos papéis ele retorna a sua criatividade, a sua espontaneidade para que ele ressignifique na sua vida os seus propósitos, e isso é feito através da ressignificação dentro de uma ação teatral que é a dramatização. O compartilhamento é a etapa final da sessão, onde acontece uma interação entre o protagonista, o diretor e o público. Eles compartilham opiniões, reflexões e comentários, e até mesmo histórias que eles lembraram a partir da representação. Esse compartilhamento ele acontece para o diretor, no fim, usar as impressões mais significativas e gerar uma análise geral do grupo. Nas sessões são utilizados 5 principais instrumentos. O primeiro é o palco ou cenário, que é o espaço de extensão da vida do indivíduo, é o lugar que ele utiliza para representar suas experiências e suas emoções. O segundo instrumento é o paciente, que no caso seria o protagonista. Ele é o sujeito que emerge do grupo para a dramatização, que acontece de forma espontânea, e conforme ele vai representando, ele vai desenvolvendo a sua criatividade. Ele é o ator central e, além de representar os seus sentimentos, ele representa os sentimentos do grupo. As técnicas que são utilizadas no psicodrama, elas servem para incentivar o protagonista a se expressar melhor. O terceiro instrumento é o diretor, que é o terapeuta na dramatização, e ele que coordena e direciona a sessão. O quarto instrumento são os egos auxiliares. Eles são as pessoas que retratam os papéis necessários na cena. O último instrumento é o público, que é o grupo terapêutico em si. Quando vai ser aplicado psicodramas, podem ser utilizadas muitas técnicas. Eu vou citar as que eu achei mais interessante. Começando pela inversão de papéis. O protagonista é convidado a trocar de lugar com o personagem, que ele contracena e assumir seu papel na situação interativa que está sendo representada, colocando-se no lugar do outro. O espelho é o protagonista sai da cena e passa a ser espectador da representação que o ego auxiliar faz de sua intervenção anterior, para que ele possa identificar como próprios os aspectos ou condutas que não está conseguindo reconhecer como suas. Ou seja, ele seria como se ele estivesse olhando para ele mesmo. Eu achei muito interessante essa parte, achei muito legal, que eu não tinha tido o contato com o psicodrama até então, a não ser agora por esse trabalho onde eu fiz uma pesquisa. E essa parte eu achei muito interessante, cara. Tu olhar, é como se tu olhasse para ti mesmo e tu conseguisse identificar alguns aspectos teu, algumas condutas tua, que tu não tinha noção, porque tu vivia ela e é como se tu fosse olhar de fora. E quando tu olha de fora, tu tem meio que aquele baque, aquele impacto, entendeu? Tu consegue ver o que tu não tá, do ponto que tu tava, tu não conseguia. Tava muito envolvido, é como se estivesse muito envolvido ali naquele papel ali que tu vive. E quando tu sai de fora, aí tu consegue ver com mais clareza. E é muito legal. Depois vai para o duplo. O coordenador, um ego auxiliar, põe-se ao lado do protagonista, expressa gestualmente ou verbalmente o que lhe parece que não está conseguindo transmitir, por inibição ou repressão. Um outro é o alter ego. O coordenador ou um ego auxiliar, como é citado no texto que o professor disponibilizou para a gente, diz ao ouvido do protagonista o que acha que está oculto em sua mente, para que este tome consciência do material reprimido ou escotomizado, levando a uma quebra na comunicação estereotipada do protagonista.
O solilóquio, também citado no texto, o protagonista é estimulado a dizer em voz alta, como se falasse consigo mesmo, sentimentos e pensamentos evocados durante a cena dramática. A prospecção ao futuro, o protagonista é convidado a imaginar-se num tempo futuro e visualizar os conteúdos da situação conflitiva a ser trabalhada neste momento vindouro. E por último, eu queria falar da escultura. O grupo é convidado para se expressar sobre a forma de escultura, utilizando seus próprios corpos, sendo possível notar o estado relacional do grupo em dado momento da sua vivência psicodramática. Importante para aplicar essas técnicas é preciso preparo teórico e prático, e existem diversas etapas antes e após a aplicação dessas técnicas, para garantir uma maior eficiência e tranquilidade durante a aplicação.